Glória a Deus. Deus seja louvado, né? Esse louvor, lembro de um versículo, ainda que o meu exterior seja atingido, né, pelas lutas, contudo o meu interior vai sendo renovado. Eu quero já agradecer a Deus pela vida dos irmãos que vieram nessa noite, né? Hoje é uma noite fria, mas é assim, irmão. Se a gente, como eu falei certo dia, a Bíblia que fala, né? Eu não posso passar por cima da Bíblia. Se Jesus vir no dia do inverno e no sábado, muitos vão ser pegos de surpresa. É aquele momento de distração, aquele momento de dizer assim, hoje eu vou descansar. Claro que não é pecado, mas está falando da falta de preparo. E precisamos estar apercebido, né? A Bíblia diz, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, se prepararia. Então assim será a vinda do Filho do Homem. Nós não sabemos o dia e não a hora. Mas uma coisa eu sei, ele vem e nós precisamos estar preparado. Hoje, culto da palavra, um culto de fortalecimento espiritual, e eu costumo dizer que o maior culto de cura e libertação é pela palavra de Deus. E nós vamos meditar nessa noite em uma palavra que está escrito em Oséias 4:6. Hoje nós vamos usar ali o sonoplasta, né? Ele vai colocar aqui, irmãos. Hoje quero que vocês acompanhem. Eu aconselho os irmãos, acompanhem, leia a Bíblia, irmãos. Leia a Bíblia ou medite nela, né? A Bíblia diz, o Senhor diz em sua palavra, meditar. O que é meditar? É colocar os neurônios para esquentar. Como uma pastilha de freio, né? Que a gente pisa e fica quente. Nós temos que pensar, analisar, porque a palavra de Deus é tudo na nossa vida. Nós vamos meditar nessa noite em Oséias 4:6, um tema muito, assim, louvável, que infelizmente não é muito é só às vezes citado o texto, mas não fala todo o contexto. E nós vamos hoje, primeiro a palavra corta aqui, depois corta aí, e assim é a vida cristã, né? Nós estamos todos inseridos nesse contexto, e por isso que Jesus ele é bom. Em Oséias 4:6, a minha tradução é um pouco diferente, com certeza é o mesmo sentido, mas vamos acompanhar aqui. Ó, o meu povo está sendo destruído. Perceba que aqui o texto está dizendo, está sendo, é um processo contínuo, né? Porque lhe falta conhecimento. Porque rejeitaste conhecimento, eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, eu me esquecerei do teu Senhor. Até aqui, na medida que eu for, é uma mensagem expositiva. O que é expositiva? A gente vai detalhar versículo por versículo e a gente vai entender todo o texto, né? Hoje a gente vê muita dificuldade, que a gente, às vezes, as pessoas citam um texto e isso é um contexto, né? E a gente precisa entender todo o contexto para a gente citar. É igual a gente às vezes fala, né? Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, a gente às vezes cita porque tem pouca gente. Não é o contexto, não é de pouca gente. O contexto onde tiver 2 ou 3 é um contexto de fala. A gente pegar todo esse texto que em Lucas, se não me falha a memória, vai falar em causas de pessoas que às vezes não está alinhado com a palavra de Deus, aí reúne, né, 2 testemunhas, e por isso que vai dizer, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei presente no meio. Então, e a gente às vezes cita, né, porque às vezes o culto está pouca gente, não é, mas temos que saber todo o contexto. Mas vamos lá, Oséias 4:6, o versículo que nós lemos, versículo 6, o meu povo é destruído, né, ou está sendo.
Se está sendo, é porque é um processo contínuo, é todo dia, porque lhe falta conhecimento. No mundo secular, a gente ouve muito, né? Os professores vão falar que a única coisa que o homem não pode roubar do outro é o conhecimento. E com certeza isso é uma verdade absoluta. O conhecimento ninguém tira de ninguém. Porque a maior dificuldade ou maior problema hoje, as pessoas estão sendo vulneráveis. Quando você não conhece algo, você se torna presa do inimigo. E precisamos conhecer a palavra, irmão. Se nós somos cristãos, queremos ir para o céu, nós precisamos conhecer o manual. E qual é o manual? É a palavra de Deus. Se nós não conhecermos essa palavra, como que a gente vai usar a espada do Espírito, né? Que em Efésios 6,10, revestir de toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mau e ainda ficar firme. Tem que ser toda a armadura de Deus. Não adianta colocar o capacete, não adianta só colocar o capacete, não colocar o escudo. É claro que fala aqui espiritualmente falando, mas se a gente não se armar com todas as armas espirituais, a gente seremos presa fácil do adversário. Por que o capacete? O capacete é onde as setas do maligno atingem a nossa mente. E nós precisamos guardar a nossa mente, guardar o nosso coração, para que as setas do maligno não venham atingir a nossa mente, o nosso coração. Mas precisamos revestir de toda a armadura de Deus. Nessa introdução nós precisamos entender esse contexto aqui. Perceba que esse contexto aqui vai falar principalmente com o sacerdote. Quem é um sacerdote? Vamos falar hoje de mim, né? Não quero falar de ninguém, quero falar... O sacerdote aqui representa o pastor da igreja. Nós vemos aqui que os líderes da igreja, essa exortação aqui, o profeta Oséias, Deus chama a atenção de quem está na frente. Porque quem está na frente é o representante legal da igreja. Nas 7 igrejas da Ásia, do Apocalipse, o Senhor vai se referir ao anjo da igreja. O anjo da igreja não é o cooperador, não é o diácono, não é o pastor da igreja. E o pastor da igreja é aquele que Deus vai chamar a atenção e pedir conta naquele dia. Por isso é uma responsabilidade muito grande, né, de ser um pastor, né? Por isso que temos que andar no caminho da verdade. E a verdade é que liberta. O meu povo está sendo destruído. O contexto histórico, o autor da profecia, Oséias, a profeta do Reino do Norte, nós vemos aqui aproximadamente 755 a 715 a.C. Deus dá essa profecia para Oséias, um dos profetas menores, para falar para o povo. Era uma época onde o reinado de Jeroboão II e reis seguintes, tempos de prosperidade material, mais um declínio moral e espiritual. Eles viviam um momento muito bom, né? Momento muito bom, mas só que espiritualmente eles estavam declinando espiritualmente. De que adianta as pessoas viverem bem, só que o seu emocional, a sua vida espiritual está uma vida vazia? Quantas pessoas têm uma vida abundante fisicamente, né? Dinheiro, posse, só que dentro deles tem sempre um vazio, que eu sempre digo é do tamanho de Deus, só Deus pode preencher o vazio do coração do homem. O povo de Israel estava sendo misturado com as práticas idólatras. Sempre nós vamos ver, desde sempre, Deus usando os profetas para chamar a atenção para o povo voltar o caminho do Senhor. O povo de Israel, uma hora ou outra, estava se misturando com os povos pagãos. E aí Deus levantava o profeta, irmãos. E o profeta, nessa época, era aquele que falava a mensagem de Deus. Não é como os profetas de hoje, que falam... só entrega vitória, receba uma chave. Eu estou te dando, os profetas de antigamente, esses profetas aqui, quando dava a mensagem de Deus, era a mensagem de advertência. E quando falava, estava falando, era o próprio Deus falando. E assim acontecia. Porque era o próprio Deus falando. Por isso que sempre você vai ver no Velho Testamento, veio a mim a mensagem do Senhor. Por exemplo, Jeremias, veio a minha palavra do Senhor dizendo, desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro e lá ele começa a ver que o oleiro está trabalhando. Então perceba que a mensagem vem do céu. Não é o que eu acho. Hoje os profetas, né, com S no plural, né? Os profetas hoje muitos achismos e não aquilo que Deus manda. Porque quando Deus manda,
Nem sempre vai ter aplauso, porque o profeta, quando fala, tem que acontecer. Os profetas, quando Deus levanta e quando entrega a mensagem, pode ser de bênção ou de advertência, tem que acontecer. Se não acontecer, no Antigo Testamento, se não acontecia, morria. Hoje não, mas no juízo final, vai dar conta diante de Deus. Então o povo estava misturado em práticas idólatras, povos vizinhos, cultos cananeus, a Deus Baal. Os sacerdotes se corromperam. Os sacerdotes que era para dar exemplo para o povo é os pior nessa época. Não está diferente do tempo de hoje, não. Eu não vou passar pano aqui, não, irmão. Não vou passar. Nós vamos falar a verdade. Parece os tempos de hoje, irmã Diaconisa Heloísa. Lá naquela época estava acontecendo, os sacerdotes se corromperam. Parece os tempos de hoje. Por quê? Porque Deus, Ele está vendo todas as coisas, irmão. Aqui eu posso enganar vocês, mas Deus ninguém engana. Os olhos do Senhor são como chama de fogo. Ele procura os fiéis da terra. Ele sabe quem é e quem não é verdadeiro. Porque a Bíblia diz que Deus é Espírito, Ele procura os que o adorem e adorem em Espírito e em verdade. Os sacerdotes se corromperam, passaram a usar a religião como meio de lucro e manipulação. Não parece os dias de hoje? A Bíblia é mais atual do que o jornal que foi escrito no dia de hoje. Há 2000 anos atrás foi dito isso, foi entregue uma mensagem para o povo, os sacerdotes voltaram a arrepender e pregar a mensagem, ensinar a verdade para o povo, porque o povo, ele tanto quanto o povo daria conta diante de Deus. Essa mensagem é atual. Oséias 4, 6 a 10 pode ser dividido em 4 partes. E o tema dessa mensagem é: o conhecimento de Deus é fundamental para a nossa vida. O meu povo padece e perece porque falta conhecimento. Conhecimento não é informação, irmãos. Informação, você vai lá no Google lá e você pergunta quem é Deus, aí você vai ter um monte de informação. Conhecimento é diferente. Vamos lá para a Bíblia, lembra de Jó? A Bíblia diz que Jó só conhecia Deus de ouvir. O que é isso, pastor? Jó só ouvia falar de Deus e ele tinha uma ideia de quem era Deus. Ele não sabia quem era Deus na prática. Ou seja, no relacionamento ele não sabia quem era Deus. Depois no capítulo 42 ele vai dizer: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Agora os meus olhos te veem. Sabe o que ele está dizendo? Eu só conhecia Deus só de ouvir. Agora eu conheço Deus relacionando, sabendo que o poder está na mão dele e ele faz o que ele quer. Não parece os dias de hoje? Muita gente até vem só. Não, irmão, o problema não é vir para a igreja, mas é ser igreja, é conhecer quem é Deus. Porque quando alguém pedia, lá em Pedro vai dizer: quando alguém questionar a vossa fé, esteja pronto para responder. Isso é para todo cristão, irmão. Mas nós precisamos caminhar pela palavra, precisamos ter fome pela palavra. O problema não é palavra, o problema é fome e sede de justiça. Isaías vai dizer: não é água, não é a palavra que falta, é fome, é desejo de conhecer Deus. E como eu conheço Deus? Me relacionando com Ele. Mas vamos lá, para você entender, ó. O que é conhecimento? Conhecimento íntimo, é relacional. É igual você vai me conhecer. Tem algumas pessoas que estão agora me conhecendo. Quando você começa a conversar, 1 ano, 2 anos, você fala: nossa, eu imaginava que o pastor Erivan, ele era parece meio bruto, mas é tão amável. Porque você está se relacionando, a gente conversa. Vocês estão entendendo? Eu não sei se vocês já tiveram alguma percepção de alguma pessoa que você às vezes julga a pessoa. Só que quando você vai conversar com a pessoa, falando: puxa vida, eu julguei essa pessoa há tanto tempo, meu Deus.
Aí você pede perdão. Por quê? Porque você está se relacionando, irmãos. Para conhecer a Deus não é do dia para a noite. É vindo aos cultos, ouvindo a palavra, é interagindo com os irmãos. Por isso que tem o cafezão, né? Conversando. Isso é conhecer a Deus. A Bíblia diz comunicar a necessidade uns com o outro. Isso é conhecer a Deus. É você se relacionar com os irmãos e viver o amor de Deus. Isso é conhecer a Deus. Perceba que é um processo. Prossigamos em conhecer a Deus. E conhecer a Deus é gradativamente. É igual a santificação. Ninguém é santo absoluto. É um processo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É todo dia. É me santificando. Mas vamos lá, senão a gente vai entrar em processo de santificação. Não se trata de informação, mas de revelação e obediência à sua palavra. Quanto mais você vai se relacionando com Deus, como pastor? Orando. Como que eu converso com Deus? Orando. Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a porta. Intimidade. Intimidade não se expõe, se vive em quatro paredes. Não é assim? Vamos lá, vamos só você entender aqui o meu pensamento. Quem é casado, você expõe a tua intimidade? Não. Porque intimidade você vive. A intimidade com Deus não precisa dizer porque eu sou santo, eu sou homem de oração, eu sou não precisa dizer, irmão. As pessoas têm que ver em você. É igual o louvor. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus, porque o Espírito Santo está dentro de você, e Ele está dentro de você. Ele vai transmitir a luz dele. Resplandeça a vossa luz. E como que eu vou resplandecer? Através de Deus que está dentro de você, do Espírito Santo, o Deus poderoso, o Espírito Santo de Deus que está dentro de você. Por isso que as pessoas olham em você e dizem: nossa, aquela pessoa é tão diferente. Porque se fosse depender da gente, nós não teríamos nenhuma capacidade. Mas o Espírito Santo, Jesus disse: eu enviarei o Espírito Santo Consolador. Ele não vai estar do lado, ele estará dentro de vocês. Isso aqui é maravilhoso, irmão. Mas vamos lá. Em Provérbios 1:7 vai dizer assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria ou do conhecimento. O temor no Senhor é o princípio da sabedoria. Temor de Deus não é medo de Deus, é temor. É guardar o pé, é reverenciá-lo, amá-lo, respeitá-lo. É igual quem é casado. Você tem uma aliança. Essa aliança representa, já está falando, né? Um pacto, uma aliança que você tem com o seu cônjuge. Assim nós temos com Deus. E a aliança, ela não pode ser quebrada. Essa aliança que nós temos com Deus não pode ter ninguém atrapalhando a nossa aliança com Deus. O mundo não pode. Os deuses não podem. Porque a nossa aliança tem que estar sem nenhuma emenda para com Deus. Não pode ter, irmãos. Por isso que nós precisamos guardar. O meu povo padece e perece porque falta conhecimento. João 17:3 vai dizer assim: a vida eterna é esta, quem conhece a ti. Como que eu conheço? É me relacionando através da palavra. A vida eterna é essa, que conheçam a ti. Quem que falou isso? O próprio Jesus. E nós estamos aqui num processo todo santo dia. Para quê? Para que um dia nós seremos como Ele é. Essa é a esperança da igreja. Nós seremos como Ele é. Quando o povo perde a conexão com Deus, irmãos, com a verdade de Deus, vem a destruição. Porque pessoas estão entrando em problemas, em caos espirituais. Porque pessoas estão parando na fé. É outro assunto para outro dia, né? Que rende também. Porque está deixando a verdade. Não é a verdade que eu acho, é a verdade da Bíblia.
E a verdade é uma pessoa, João 8,32, mas ele é mais em cima, você vai ver. E quem é a verdade? É o próprio Jesus. Aí a gente cita muito João 8,32, mas lá em cima, vai ver para você ver. A verdade é o próprio Cristo. E conhecerão a verdade. Perceba que é um processo. Mas para conhecer, eu tenho que sentar para ouvi-lo, o que ele tem para mim. Os seus conselhos, as suas diretrizes para mim. Como que eu vou conhecer esse Cristo se eu não converso com ele? Se eu não busco, se eu não oro, se eu não leio as Escrituras. Por isso, nós não podemos quebrar essa conexão com Deus. É igual não, né? Foi só um exemplo bobo. O Wi-Fi. Quando você perde o Wi-Fi, você não tem conexão. E qual é a conexão que nós temos com Deus? É a oração, irmãos. Quando você ora, o Pai, pode ser que ele não responde no momento, mas o momento, às vezes, até as suas orações, ele está ouvindo. E pode ter certeza que ele atende as orações. Mas nós precisamos conhecer a Cristo. A verdade de Deus quando o povo perde a conexão com a verdade de Deus, vem a destruição espiritual e moral. Por isso que o povo está errando. Muita gente fazendo o que dá na teia, é o que eu acho, não é o que eu acho, é o que está escrito. Não é o que eu acho. Irmão, achismo não vale na igreja, é o que está escrito na palavra. Jesus usou a palavra quando o diabo veio tentar, lembra? E Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto e foi tentado pelo diabo, e o diabo usou a palavra, porque ele conhece a Bíblia melhor do que nós, todos juntos, irmão. Por isso, conheça a verdade. A responsabilidade do sacerdote. Agora vai esquentar para ele. Porque tu, sacerdote, rejeitaste conhecimento, também eu te rejeitarei. Também eu te rejeitarei, quanto mais se multiplicaram, mais contra mim pecaram. Sabe o que Deus está dizendo para o sacerdote? Você está concordando com o pecado do povo, e você está fazendo vista grossa com o pecado do povo também. Eu vou cobrar você e também o povo, e o culpado disso é você, falando para o sacerdote, irmão. Irmão, você tem noção do que é isso? E o sacerdote estava nem aqui. Mas vamos lá. Rejeitar o conhecimento, isso aqui sabe o que é? É proposital, eu não quero ouvir. É igual eu convido os irmãos para o culto, aí de repente alguns, isso é um pensamento meu. Claro que aqui não tem, graças a Deus. Aí você pensa assim, hoje é culto da palavra, Deus me livre, vou nada. Proposital, proposital o povo não queria, o sacerdote não queria, Rejeitar o conhecimento, negligência intencional da palavra. Ou você pensa que vai ficar barato? Deus quer liberar a palavra, eu vou tapar os ouvidos. Sabe quando a criança, sabe? Às vezes o meu filho, ele faz aquela birra, fecha os ouvidos. Irmão, ninguém vai chegar diante de Deus naquele dia e dizer, Senhor, porque não, puxa vida, ninguém falou que tem que ser assim, tem que ter uma vida mais certinha, tinha que andar na palavra. Não, irmão, ninguém vai chegar diante de Deus e ter o inocente por culpado por inocente. Uma coisa como que eu sempre eu falo aqui diante de Deus, eu vou responder por aquilo que eu prego. Se eu preguei a verdade, glória a Deus. Se eu não preguei, também vou responder diante de Deus. Só que uma coisa é certa, eu quero conduzir uma igreja diante de Deus, e naquele dia aqueles que deram ouvido à verdade do Evangelho, não é aquilo que eu acho, aquilo que está escrito, como eu estou falando aqui, nós vamos entrar pela porta e receber a coroa da vida eterna. Amém, queridos? Então é intencional, eles não quiseram ouvir, negligência intencional, multiplicaram-se, olha que interessante, o aumento do número de sacerdotes sem compromisso olha que interessante, mesmo crescendo os sacerdotes, só que o compromisso com a verdade não tinha. Irmão, parece os dias de hoje, não parece, irmã Vivian?
Parece o dia de hoje. Um monte de gente falando de Deus, mas vive uma farsa. Pastor do céu, tá pegando pesado. Não estou não, irmão. Vive uma mentira, prega uma coisa aqui, lá fora vive outra. Prega aqui amor, mas lá fora vive outra coisa. Fala aqui uma coisa, lá fora vive outra, no engano, na prostituição, na mentira, no engano, no adultério. Irmão, ou pensa que Deus tá enganando Deus? Não está. Esses sacerdotes multiplicaram, só que continuaram da mesma forma, sem mudança, sem compromisso e uma corrupção intencional, proposital. Irmão, é muito sério. Transformaram a glória em vergonha. Transformaram a glória em vergonha. Deturparam a função sagrada, irmãos. Culto de libertação é isso aqui, irmão. Pensa no culto de libertação maravilhoso, isso aqui. É, você está dando piruleta, mas tá bom. Imagina, o sagrado estava levando de qualquer jeito. Não, Deus não deu. Ai, irmão, não sabe o peso. Malaquias 2, capítulo 2, versículo 7 a 8. Eu quero que alguém, coloca para mim agora. Isso daí nós vamos ler. Vamos lá. Eu quero que você veja isso aqui, ó. Malaquias, capítulo 2, versículo 7 e 8. Olha o que diz aí. Para você falar que eu estou falando besteira. Malaquias, capítulo 2, versículo 7 e 8. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, ó. E da sua boca os homens devem procurar a instrução. O que é instrução? É ensino na lei. Porque ele é o mensageiro de quem? Mas vos desviaste. Quer dizer, é intencional ou não é? Fizeste tropeçar a muitos, ó, pela vossa instrução. Instrução que era? De pregar a verdade. Quebrastes a aliança de Levi e do Senhor. É sério, não é? As pessoas pensam que ia chegar aqui, eu vou trazer uma mensagem, eu vou pregar aqui e quer que o povo... Não é assim não. Tem que pregar a mensagem de Deus. Quer seja bênção, quer seja corretivo, né? Prega a mensagem de Deus, porque nós vamos dar conta diante de Deus. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, mas não estava guardando conhecimento não. Estava instruindo o povo tudo errado. Não parece os dias de hoje, irmãos? Um monte de gente seguindo pessoas que não têm compromisso com a sã doutrina, com a palavra. Quando eu falo doutrina, não estou falando de costume. Estou falando doutrina bíblica. Porque as pessoas confundem, né? Costume com doutrina. Costume é uma coisa, doutrina é outra, irmão. Doutrina é o que eu estou pregando aqui. Doutrina bíblica. Aí são levados, né? São levados por vento de doutrina, como Paulo disse. E apostatarão alguns da fé. Olha que interessante. O que é apostatar da fé, irmão? É alguém um dia estar na casa do pai, de repente, de tanto escândalo, de tanta coisa que aconteceu, a pessoa, eu acho que você já ouviu algumas pessoas assim. Um dia estava na igreja, de repente virou o Satanás. Saiu da igreja, virou o cão. Apostatou da fé. Sabe por quê? Por causa de tanto escândalo. Tantas pessoas que pregavam, mas não vivia. E aí ele diz, fulano, e sei lá como fulano, Deus me livre, prefiro ficar aqui, pelo menos eu vou para o inferno de casa mesmo. Paulo disse a Timóteo, meu filho, fortifica aqui na graça que é em Cristo Jesus, porque chegará tempo que não suportarão a sã doutrina, tendo comichões nos ouvidos. Sabe o que é comichões, irmão? É coceira, sabe? As pessoas não suportam a verdade. Amontoarão doutores para si. Sabe o que é isso? Pessoas que falam aquilo que as pessoas querem ouvir. Aí eu vou lá. Lá o profeta? Eu vou lá.
Revela o CPF? Revela o RG? Irmão, Deus, irmão, você acha que Deus como é que fala? Serasa? Está preocupado? Deus não está preocupado com o CPF, com o RG. Deus está preocupado com a nossa vida diante dele, se há verdade ou não há verdade. Só que tem essas pessoas que são levadas, eu vou lá no culto do não sei o quê. Eu vou lá. O culto de revelação. A maior revelação é a palavra de Deus. A maior revelação é ouvir a palavra de Deus. Acredito em profecia? Acredito piamente. Não duvido. Creio nos dons? Creio. Mas a maior revelação, toda a profecia também passa pela palavra, pelo crivo da palavra. Porque a palavra é que examina a profecia se é de Deus ou não. Se for de Deus, vai concordar com a palavra e vai acontecer. Mas vamos lá. Tiago 3:1. Não sejam muito de vós, mestres. Líderes espirituais têm grande responsabilidade. Quando se corrompe o povo é arrastado junto. Não é assim? Por isso, irmão, queira ou não queira, todo líder, ele é um exemplo. Ele tem que ser um exemplo, na verdade, porque Jesus, ele era exemplo. Jesus nunca mandava ninguém fazer, ele fazia e depois as pessoas diziam, é assim que faz. O exemplo, isso que ele diz, vim, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Então Jesus, ele dava exemplo, dizendo, é assim que faz. Ele não mandava, né? Que nem a gente, alguns de nós, né? Vou falar por mim, né? Ô irmão, dá para você fazer isso? Dá para fazer aquilo? Então o exemplo arrasta. Se for um exemplo mau, vai arrastar. As pessoas vão julgar, as pessoas vão apontar. Se for bom, vai falar. Se for mal, vai falar, irmão. Queira ou não queira, vai ter essas duas coisas. Não tem como fugir. É a vida. Por isso que os dois, quando estavam subindo junto ao templo, a Bíblia vai dizer, olha para nós. As pessoas, uma vez, né, conversando com uma pessoa, né? E ele fala assim, não precisa olhar, não precisa olhar para nós. Eu falei, precisa sim. Precisa sim, a gente tem que ser exemplo. A Bíblia diz, ser de exemplo. Paulo vai dizer, ser de exemplo dos fiéis. No trato, em tudo. Se eu não for exemplo aqui, ficar uma farsa aqui, irmão, falando para vocês aqui, mentindo para vocês, fazendo... Vocês vão ficar aqui? Seja sincero, irmão. Não tem como ficar, irmão. Com um charlatão. Não tem. Nós temos que ser exemplo. Não é fácil não, irmão. Mas eu quero ir para o céu, irmão. Eu estou lutando para ir para o céu e vou chegar em nome de Jesus. Ainda bem que você entendeu, mas tá bom. É uma responsabilidade grande. Quando o sacerdote se corrompe, o povo vai atrás. Por isso que a palavra vai dizer, né, que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Mas deixa eu falar. Os sacerdotes usaram a religião para ganho próprio. Versículo 8. Vamos ler aqui? Vamos lá. Ele está. Versículo 8. É que comprei uma Bíblia até a letra grande, mas o versículo aqui é para provar minha fé, né? Eles se alimentaram dos pecados do meu povo. E de coração desejam que eles pratiquem o mal. Por isso o sacerdote terá o mesmo tratamento do povo. Eu castigarei conforme os seus atos e lhe darei a recompensa das suas obras. Quem está falando? Deus está dizendo, vocês não querem entrar na linha não? Eu vou cobrar de vocês. Vocês que é para dar o exemplo para o povo está sendo corrompido. Então vai ser uma balança meio a meio, tanto eles como vocês. Eu vou julgar vocês. É muito sério, uma falta de conhecimento, não é informação. Por isso que muitos estão aí errantes, estão igual o povo do deserto, né? 40 era para chegar, né?
40 dias, alguns dizem que era 40 dias, outros dizem que é 16 dias, seja lá qual for, para chegar na terra prometida. Mas o pecadinho da murmuração, né? A língua que coça. O povo, mas nós estamos aqui, nós saímos de lá para morrer aqui. Oh, meu Jesus, só o sangue. Parece o dia de hoje, não muda nada, não. Só muda que agora nós estamos no século mais avançado, né? Século 21. É a geração Z, né? Parece a geração Z? A nossa geração agora, dos nossos filhos. Está tão avançado. Mas vamos lá, para nós terminar. Os sacerdotes usaram a religião, alimentaram-se do pecado do meu povo, e da iniquidade. Irmão, iniquidade dele tem um desejo profundo. O que é iniquidade, irmão? A Bíblia diz: por multiplicar a iniquidade e o amor de muitos, não é de todos, se esfriaria. O iniquidade, irmão, é pecar sem pesar. É pecar palavra até difícil. É pecar sabendo que é pecado. É iniquidade. A pessoa não sente o pesar. Puxa, eu pequei, meu Deus do céu, tem misericórdia de meu Jesus, tem misericórdia. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Aí as pessoas vão pecando. Ai, não, Deus é amor, Deus é tão maravilhoso, eu amo tanto esse Deus. E vive na mentira, na fornicação, no adultério, nas facções, né? Qual é a facção que a Bíblia fala, né? Nas obras da carne, facção é mentira. Ficar falando do outro, né? Tanto quem ouve, tanto quem fala, olá e tal, e tal, e tal, e quando de repente tá aquele inferno e matando um monte de gente, irmão. Porque a Bíblia, eu estava hoje de manhã pensando, falei, Jesus, sangue de Jesus tem poder, misericórdia, Jesus. Copa o teu sangue. Porque a Bíblia diz: ficaram de fora os mentirosos, os fornicadores, os adúlteros, os murmuradores, e há outro termo lá que eu esqueci agora, que é muito forte. Que a gente pensa que é só aquele que assassina lá fora, né? A sangue frio, tira a vida do outro, né? Mas aquele que fica falando do outro aí, irmão, de se pensar. O sacerdote incentivava os pecados porque deles se beneficiavam. Ó que coisa, irmão. Ofertas pelos pecados. Então eles não estavam fazendo vista grossa e deixa, vamos tocar o barco. Só que Deus estava vendo lá do céu dizendo: nós vamos se encontrar. Eu vou pegar vocês. Por isso que Oséias vai dizer: o meu povo padece, perece, porque falta conhecimento. Assim como rejeitou conhecimento proposital, intencional, também eu vou te rejeitar naquele dia. As pessoas estão equivocadas pensando que Deus é só amor, irmão, mas Deus ele é amor, mas também ele é justiça também. A gente só prega um Deus amoroso, é igual a gente canta, né? Que ruja o leão e que a terra estremeça. Aí fala lá da iniquidade, né? Isso aqui é iniquidade, irmão. É muito forte isso aqui, as pessoas não pensam. Mas vamos lá. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 a 17. Os filhos de Eli, se aproveitaram das ofertas do povo. Os filhos de Eli se corromperam de tal maneira que foram mortos. Porque a Bíblia diz em Salmo que aquele que usa de engano na minha casa não prevalece. Pode ser que dure por algum tempo, mas não prevalece não. O que usa de engano não prevalece na minha casa. Deus é dono da obra. Eu sempre digo que o dono dessa obra é Deus. O dono da igreja é Deus. Mateus 16, 18. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O dono da igreja é Jesus e ele vela por sua igreja. Ele cuida da sua igreja. 2 Pedro 2, 1 a 3. Olha o que Pedro vai dizer sobre os falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores. Farão de vós negócios em palavra, com palavras fingidas. Irmão, a palavra de Deus é tão maravilhosa, é tão atual, né? Pedro dizendo: olha, vocês abram os seus olhos, hein?
Que vai chegar tempo que muitos vão com palavras fingidas. Por isso, fica atento, igreja. Por isso eu vou dizer para vocês, eu posso até ser reprovado pelas palavras que eu falo, mas glória a Deus. Uma coisa que eu não quero ser um falso, chegar aqui e demonstrar uma coisa e toda aquela pompa, né? Não, irmãos. Pode ser que você ouça a mensagem e diz, puxa vida, pastor, eu queria ouvir um negócio mais legal, né? Pular e... Eu quero que você saia daqui pensando, analisando, que a vida cristã é muito mais do que isso. Cuidado com os mistérios que se aproveitam da fraqueza do povo para obter lucro. Quanto a gente vê? A gente vê isso de rodo, principalmente nas redes sociais, na televisão. Ó, porque se você der isso, você vai ganhar isso. Se você fizer isso, você vai... Irmão, não é assim não, irmão. As coisas de Deus não é barganha. As coisas de Deus tem que ser por amor, sinceridade, verdade, integridade. Não, se você der uma casa, você vai ganhar duas. Se você der um carro, você vai ganhar dois. Não, amor, isso não é reino de Deus. Cuidado, igreja, vigiamos. Tem muita gente sendo enganada aí fora, muita gente enganada nas redes sociais. E quem vive uma vida piedosa, a Bíblia diz, quem vive uma vida piedosa diante de Deus, uma vida de integridade, sofre. Às vezes é rejeitado, não é compreendido. O próprio Cristo, você vai ver que ele fazia milagre, mas quantas das vezes ele era rejeitado em algumas cidades, ele tinha que ir para outro lugar. Então, se o nosso Cristo passou por isso, imagina eu, que sou um miserável pecador. Se o nosso Cristo fazia milagre, curava, ressuscitava morto, imagina eu, irmão. Então, fico com aquilo que Deus tem para nossas vidas. Vamos ficar firme na palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Salmo 119, 9, 10. Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Luz para o meu caminho é a tua palavra. O juízo sobre o sacerdote, versículo 9 a 10. Será como o povo, como o sacerdote. Castigá-lo-ei. Ó, assim tanto quanto o povo eu vou castigar. Comerão, mas não se fartarão. Como o povo, como o sacerdote. Perceba que aqui há um nivelamento, tanto daqueles que estavam ouvindo as suas instruções erradas, ou as suas omissões. Deus estava dizendo, ó, eu vou nivelar vocês igual, tanto os que ouvem e tanto vocês, que era para dar exemplo, para ensinar a lei, e vocês não ensinam. Eu vou cobrar de vocês. Por isso que o povo padece por falta de conhecimento. Nivelamento por baixo, ambos corruptos. Ó. Tanto os que estavam ouvindo, tantos os que era para dar a instrução certa, já tinham sido corrompidos. Por isso que a Bíblia diz, cuidado para que as vossas mentes não sejam corrompidas, não seja levada, mas que a verdade de Cristo venha esclarecer no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento, como diz Romanos 12. O que é uma metanoia? É uma mudança radical da nossa mente, irmão. Sabe, uma mudança radical do nosso pensar. Por isso que vai dizer em Romanos 12, rogo, imploro, pelo amor de Deus, quando forem se apresentar, se apresentem sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ei, irmão, Deus quer, aleluia, que você ouça a sua palavra, e Ele quer te conduzir uma vida eterna com Ele. Coloca para mim aqui, Amós 8:11. Olha o que diz Amós 8:11. Vai chegar esse dia. Tomara que não seja tarde demais para alguns, né? Amós 8:11. Vai dando glória, irmão. Vai dando glória. Amós 8:11.
Eita glória. O binóculo fica bom. Amós 8:11. Ó, dias virão, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irmão, você tem noção do que é isso? Olha que interessante. Andarão errantes de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor e não acharão. Volta no 11. Dias virão. Quem está dizendo isso aqui? Não notou? Isso, Senhor. Deus, em que muitos enviarei fome sobre a terra. Vai chegar esse dia. Tomara que não seja tarde demais para alguns que estão levando a vida do jeito que quer. Que está fazendo vista grossa, ou vou falar ouvido, né? Que não quer ouvir a verdade. Por isso que ninguém vai estar diante de Deus, irmão. Ninguém vai, porque, puxa vida, não vai. Muitos vai ter fome. Deus vai enviar. Só que vai chegar no versículo 12. Muitos vão de mar a mar, procurando ouvir a palavra. Vão querer sentar aqui, ó. Mas vai dizer tarde demais. Sabe por quê? Eu não vou estar aqui. Era para você dizer, eu também não vou estar, não. Vou melhorar. Nós não estaremos aqui. Porque vão bater nessa porta aí, eu não vou estar aqui. Quem ficar aí que ensine, eu não vou estar aqui. Eu quero estar junto com o meu Deus. Porque vão procurar a palavra, mas não vai ter. Porque quando teve a oportunidade de sentar para aprender a palavra, não quiseram. Preferiram o show de stand-up. Vou pegar pesado agora, né? Preferiram os coaching, as palavras motivacionais. Eu não preciso de palavra motivacional, eu preciso da palavra, da verdade. Porque a verdade liberta. Eu não preciso que o meu ego seja massageado, eu preciso da verdade de Cristo. Para que eu entre no céu pela porta e receba do Senhor a coroa da vida eterna, irmão. Não adianta a gente ficar passando a mão. Oh, irmão, continua nessa vida de pecado, viu? Deus ama você mesmo assim. Se você morrer, você vai para o inferno, irmão. Não adianta a gente ficar omitindo, fantasiando uma coisa, que se nós morrer no nosso pecado, para o céu a gente não vai. Então vamos andar pela verdade? Amém? Posso ouvir um amém? Falta 15 minutos. Isaías 5,13. Meu povo será levado cativo por falta de conhecimento. O povo de Israel. Lembra o povo de Israel? O meu povo será levado cativo por quê? Falta de conhecimento. Porque o povo foi levado, ficou 70 anos lá cativo. Porque o povo era cabeção, irmão. Deus dava instrução e o povo não estava nem aí. Aí o que Deus permite? Vontade permissiva de Deus. Deus permitiu que o povo fosse levado 70 anos cativo. Só que sempre assim, irmão. Ah, Senhor, é igual a pandemia. A pandemia era pra gente estar mais crente, né? Graças a Deus que vocês estão mais crentes, né? Vocês estão hoje aqui, ó, noite fria. Graças a Deus por vocês, viu? Louva a Deus. Mas a pandemia, muitos que era para aprender, não aprenderam. Aí fizeram voto com Deus. Deus, quando voltar aos cultos, eu vou para a tua casa, Senhor. Mentira. Mentiroso. Você sabe alguém está assistindo a live aí, né? Senhor, quando voltar aos cultos, Pai, eu vou estar firme nos cultos. Eu não vou faltar nenhum culto. Mentiroso. Só no momento. Passou a pandemia? E agora? Pastor, irmão, eu quero que você saia daqui pensando, pelo amor de Deus. Porque a Bíblia diz assim, o meu povo honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. É igual um louvor maravilhoso que eu amo, né? O fogo arderá continuamente sobre o altar. Um louvor maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Mas traz uma mensagem linda. Não adianta a gente louvar com os lábios aquela coisa maravilhosa e a nossa vida ser uma farsa.
Um engano. Aí Deus está dizendo, poxa, tudo mentira. Tudo falsidade. Mentiroso. Meu povo me adora com os lábios, mas o coração está longe. O povo de Israel. É igual quando Deus falou para Jeremias, né? Casa com a mulher. E, eu acho que foi Jeremias, para não falar bobagem, né? Deixa eu ver. Não, o próprio Oséias. Oséias, vamos lá. Lembrei. Irmão, a gente somos carnal, somos um ser humano. Deus falou assim, ó, você vai casar com uma prostituta. Mas Senhor, tanta mulher boa para casar com que loucura, Jesus. Se é, eu falo, não vou, mas não quero não. E a Bíblia diz que ele casou. Só que Deus fala assim, ó, você não vai impedir ela. Mas como assim, Jesus? Beleza, o profeta casou. Enquanto estava com ele, maravilha, né? Na sua vista, maravilha. Só que à noite dava aquela escapulidinha. O que eu aprendi com isso? O que a gente aprende? O que nos traz essa palavra? Era o povo de Israel. Deus estava falando assim, assim é meu povo, Israel. À noite sai se prostituir, adorar os deuses Baal, os Baalins. E aí Deus estava dizendo para o profeta tem que sentir o que eu sinto. Imagina a indignação de Deus. E o profeta era o representante legal de Deus na terra. Eu imagino o profeta sentindo aquela dor da traição. Assim era Deus no céu, dizendo, meu povo me fala, só me honra com os lábios, só que à noite sai se prostituir. Ô irmão, pensa nessa noite. Será que vale a pena continuar naquele pecadinho de estimação? Será que vale a pena ficar com aquele vício? Será que vale a pena ficar guardando raiva, ressentimento, rancor, ódio, tudo esses trem? Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale, irmão. Deixa o seu coração limpo. Mesmo que você tem que estar em paz, pelo amor de Deus, irmão. Eu aprendi uma coisa, irmão. A gente tem que estar liberto. Eu tenho que ter paz. A Bíblia diz: seguir a paz com alguns, com todos, até aqueles que não guardam, não suportam. Eu não consigo olhar na cara, não consigo. Mas eu odeio. Seguir a paz, que ser abençoado. Seguir a paz não é estar comendo junto, não é estar bebendo junto, não é estar, sabe? Não, segue a paz, segue a vida, vamos embora, o rumo é o céu. Porque, sabe, eu não sei, eu creio que alguns sabem, se a gente ficar guardando essas coisas, sabia que muitos têm ficado doentes emocionalmente, até problema de coração, porque guarda ressentimento, raiva. Eu não suporto, eu não guardo nem dinheiro, vou guardar essas coisas, irmão, pelo amor de Jesus Cristo. Guarda, vamos lá para a Bíblia, eu fico com a Bíblia, vamos lá, Provérbios 4:23, coloca para mim, ó, eu vou só citar, mas coloca só para eles verem, ó, sobre tudo que se deve guardar, guarda, ó, sobre tudo, sobre o dinheiro, casa, carro, iate, mansão, guarda o teu coração, porque deles procede a saída da vida, ó, acima de tudo, que se deve guardar, guarda o teu coração, meu irmão, guarda o teu coração da inveja, da calúnia, da fofoca, guarda o teu coração, porque deles procede a saída da vida. Amém? Seja liberta em nome de Jesus. As pessoas, aqueles que às vezes não suportam você, vai dizer, nossa, mas ele está vivendo tão em paz, sabe por quê? Porque ele tem a paz de Deus que excede todo entendimento. Viva a tua vida em nome de Jesus, na paz do Senhor. Aleluia. Sinto graça de Deus nessa noite para nossas vidas. É como diz 2 Coríntios 5,17, é assim quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passou, tudo se fez novo, novidade de vida, porque Cristo vive em mim. Não há colheita sem semeadura, irmãos. O juízo de Deus vem quando a verdade é desprezada.
É igual nós estávamos falando da pandemia, né? Quem sabe Deus estava alinhando algumas coisas, só que aí o povo é terrível. Será que precisa acontecer algo pior para o povo voltar, irmão? Misericórdia. Então, para concluir, ó, não há colheita sem semeadura santa. Eu acredito, irmão, eu falo aqui com certeza, sabe por quê? Porque não é eu, é Deus que faz, e é Deus que vai fazer, e é Deus que vai continuar fazendo, e é Deus que vai fazer todas as coisas nesta casa, nas nossas vidas, até a sua vinda, porque senão seria eu. E se tem eu, não vale para o céu. A minha glória não dou a outrem, a ninguém, Deus diz. Tudo tem que ser para Ele. O juízo de Deus vem quando a verdade é desprezada. E eu concluo. A igreja precisa voltar ao conhecimento de Deus. Sem a palavra, o povo fica à mercê da cultura, da idolatria, do engano. Não parece hoje? Nós vemos aí a cultura, o secularismo, os ativismos. Nós vemos aí a todo momento. A cultura entrando nas escolas, influenciando nossos filhos, e a gente vai ficar olhando de camarote? Não vamos nos posicionar e dizer, não, na minha casa não. Satanás no meu lado, não. É tempo de posicionarmos como igreja, irmão. E se posicionar aí contra esse mundo. Porque se a gente está a favor, se o mundo está nos aplaudindo, alguma coisa errada tem, irmão. A gente pode ser outra coisa, menos igreja. Pode ser um clube. Ah, eu vou lá, mas é tão bom quando eu vou lá. Mas eu gosto, sabe? Jesus disse, vós sois o quê? A luz, o sal. E o que o sal faz? Provoca sede, não é? As pessoas vão olhar, vão ver Deus na nossa vida, só que elas vão ver com outros olhos. Por quê? Porque a verdade vai confrontá-la sempre. Porque se eu for falar só do meu amor, não, Deus ama você, tá. Só que o amor de Deus, Ele diz, pode vir todos, só que você não permaneça como você está. Pode vir, eu vou limpar você. Venham todos, cansados, oprimidos, eu aceito todos, só que na minha presença vai ter que ouvir a minha verdade, e a minha verdade vai libertar você. E eu concluo aqui, sem a palavra de Deus o povo fica a mercê. Deus requer que liderado busque a vida santa. A palavra santo quer dizer separado. Conhecimento profundo da sua vontade, para que experimenteis qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que eu seja santo. Qual é a vontade de Deus? Que eu seja como Ele é. Que eu tenha o caráter de Cristo, que eu tenho, os frutos do Espírito. Uma hora nós vamos falar aqui sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, 9 gomos dos frutos do Espírito contra 16 da carne. Agora que eu lembrei, As obras da carne, facção, inveja, glutonaria, bebedez. Todas essas coisas vai ficar. Mas os frutos do Espírito, benignidade, bondade, mansidão, temperança, longanimidade, contra essas coisas não há lei, não há julgamento. O povo está buscando conhecimento de Deus ou apenas experiências passageiras? Nós não estamos aqui para viver uma experiência passageira momentânea. Nós estamos buscando conhecimento de Deus para que a gente fale para as pessoas com intensidade, com verdade, e as pessoas veem em nós as obras de Deus e glorifique ao Pai
Era isso que Jesus fazia. Certa feita disseram para Jesus: ô mestre, o Senhor é bom. Aí ele diz: bom? Eu não sou bom não, bom é meu Pai que está no céu. Tem que glorificar o Pai. Se a gente não glorifica o Pai com a nossa vida, alguma coisa errada tem na gente. Ou a gente está recebendo glória, como esse povo aqui, ou a gente está corrompido, como esses sacerdotes, esse povo aqui que não dava ouvido à lei e à instrução por conta dos líderes que não instruíam a verdade de Cristo. Toda a igreja, arrependa-se e volte à palavra. Esse é o verdadeiro culto. Falta de conhecimento destrói. Líderes corrompidos trazem julgamento. Olha aí, ó. Religião virou ganho. Juízo de Deus é inevitável. É os dias de hoje que nós estamos vivendo. E eu concluo aqui. 1 minuto, eu encerro. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Todos vocês que vieram aqui. Se tiver dúvida de alguma coisa, pegue a sua Bíblia. Pesquise, cave, pergunte para Deus, ore a Deus, pede instrução. Não seja levado pelo que as pessoas falam, mas vou conferir. Vamos fazer como oh Jesus, eu tenho hora que dá um branco, Pai eterno. Enquanto Paulo estava pregando, o que eles faziam? Eles acompanhavam se era verdade mesmo. Você está pregando? Vamos ver o que está escrito mesmo. É isso mesmo? Faça isso, tenha curiosidade. A Bíblia diz: provai os espíritos se são de Deus. Você tem direito de julgar, sim, você tem direito. A Bíblia que diz: julgai, provai. O que é provar? É analisar. É isso mesmo? Será? Vamos ver que. Se não tiver na Bíblia, irmão, pode ser bonito, pode ter aparência de rejeita. Só que o problema da geração de hoje, ai que bênção, fulano de tal uma bênção, meu Deus. Profetiza que é uma bênção. E fala, e entrega, e faz aquele rauê todo. Aí você olha para a Bíblia, tem Bíblia? Tem comunhão com Deus? Não tem? Não passou por isso aqui, então rejeita. É anátema. O que é anátema? Se alguém vier e pregar outro evangelho, é anátema, ou seja, é maldição. Cuidado com os evangelhos que estão por aí sendo pregado, ministrado, sem ser a verdade de Jesus que liberta. Então fique com essa palavra no seu coração, que Deus em Cristo continue abençoando a sua casa, a sua vida, a sua família, no nome santo do Senhor Jesus. Vamos já dar o encerramento. Essa semana vai ter ensaio de alguma coisa? Não, né? As crianças amanhã? Então tá bom, então. Amanhã ensaio com as crianças.